Pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou residente, do subprojeto de História da Residência Pedagógica, e hoje a gente vai entender sobre algumas revoltas republicanas que ocorreram no período da Primeira República, ou também chamado de República Velha. Dentre todos os movimentos que aconteceram desse período, que são caracterizados por serem de cunho social, nós temos que destacar três, tá? Que é a Revolta de Canudos, ou a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro, e a Revolta da Chibata. São os três mais expressivos dessa época, dentre um monte que aconteceu, certo? Nós sabemos que a República foi um período de muita instabilidade política e social. As pessoas ainda continuavam muito desamparadas e as desigualdades sociais continuavam muito grandes naquele período. Pouco se mudou, na transição de poder. Então, para a gente iniciar o conteúdo, vamos começar primeiro com a Revolta de Canudos. A Revolta de Canudos foi uma revolta popular que ocorreu no norte da Bahia e que se caracterizou com a formação de uma comunidade autônoma que era regida por um líder religioso, certo? Esse líder era Antônio Conselheiro. Então a gente tem que destacar três coisas quando a gente vai entender a Revolta dos Canudos. Bom, primeiro que era um movimento messiânico. O que é um movimento messiânico? É quando nós temos um líder religioso que ele vai guiar uma grande massa que segue e que acredita nele, certo? E esse líder messiânico, no caso, era Antônio Conselheiro, que conseguiu tantos fiéis, tantas pessoas que acreditassem nele, que criou, um movimento suficiente para fundar uma grande cidade no sertão da Bahia. Antônio Conselheiro se negava a participar da República, se negava a pagamento de impostos, porque dizia que era impossível que a população mais pobre pagasse qualquer imposto. E realmente, a desigualdade social no país era muito grande. E não tinha como você cobrar de gente que mal tinha dinheiro para sobreviver. Canudos foi duramente reprimida, o exército tentou muitas vezes destruir o povoado, que resistiu por 3 incursões militares, e na terceira Canudos foi completamente massacrada, sua população foi completamente dizimada pelo exército brasileiro, e até hoje fica tanto um símbolo de resistência, mas também um símbolo de violência do regime republicano no Brasil. A segunda revolta que nós temos que entender desse período, que nós temos que salientar, é com certeza a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina ocorreu no Rio de Janeiro, do início do século XX, e foi uma revolta popular contra uma autoritária reforma urbana que estava acontecendo na cidade. Rio de Janeiro era uma cidade que era de vetores de doenças muito grandes. Esgotos a céu abertos, sistemas de abastecimento que não funcionavam, epidemias de varíola, epidemias de todo tipo que você pudesse imaginar. Então, o governo do Rio de Janeiro disse que ia fazer uma reforma urbana. Primeiramente, pegou as pessoas mais pobres que moravam no centro da cidade e levou todas para a periferia, destruindo suas casas, marginalizando essas pessoas. E segundo, lançou uma campanha sanitarista, que era de vacinação em massa de todas as pessoas da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, essa campanha ela foi muito mal divulgada, ela não foi esclarecida para a população carioca do que se tratava, e a população pobre do Rio de Janeiro, que era o grande alvo da vacinação, que eles entenderam isso como um movimento de dizimação do pobre promovido pelo governo, um movimento de matar as pessoas mais pobres promovidos pelo próprio governo. Então se deu um desastre. A campanha de vacinação tentava vacinar as pessoas completamente à força, com uma grande quantidade de desinformação junto, e as pessoas se revoltaram, tanto com essa vacinação autoritária, quanto a reforma urbana carioca que os tirou das casas que eles tinham no centro. Então você tem aí uma revolta popular muito grande, de agitação no centro da cidade, de depredação de todos os prédios públicos, de revolta popular mesmo, porque o governo carioca tratava com muito desdém, com muito desrespeito a sua população mais pobre.
E por fim nós temos também a revolta da Chibata, uma importante revolta que nós tivemos na Marinha Brasileira no início do século XX, tudo bem? A Marinha Brasileira daquele período era uma marinha que aplicava muitos castigos físicos, incluindo chibatadas nas costas dos marinheiros, além de péssimas condições de trabalho e muito autoritarismo na sua regência. Quero que vocês também entendam que naquela época boa parte dos marinheiros eram de negros e também de pessoas da periferia, certo? Então você tem também uma repressão dobrada da marinha em cima da população dos marinheiros. Então os marinheiros, liderados por João Cândido, eles levantaram, fizeram um motim, se rebelaram contra os seus oficiais e então eles tomaram conta dos dois principais navios da Marinha Brasileira naquela época e ameaçaram bombardear a capital da República, que é Rio de Janeiro, caso não houvesse uma mudança na estrutura, né, do regimento da Marinha, na estrutura, no comportamento da Marinha, né, de como se tratavam os marinheiros. Infelizmente, o governo brasileiro ele traiu, né, a revolta, disse que ia fazer as mudanças, mas no final não fez e prendeu todos os revoltosos, incluindo João Cândido. Mas a revolta ela se eternizou como um grande movimento social, um grande grito contra a opressão, certo? Fica ainda no vídeo que a gente vai fazer uma questão sobre essas revoltas republicanas, tudo bem? Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma questãozinha. Essa questão é do Enem de 2019 e é uma questão referente à revolta da vacina. Aqui nós temos uma charge de 1904 da revista O Malho e o enunciado da questão diz o seguinte: a imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integravam a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela, de todas as alternativas aqui, eu peço que você dê uma pausa aí e analise elas, mas a mais correta é a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Essa tal modernização, essa tal reforma urbana foi completamente autoritária, sem consultar a população e que muitas vezes, né, você tem a repressão do povo mais pobre da cidade. Então, a resposta certa dessa questão é a alternativa A, tudo bem?